Oi, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. E aí, como é que você tá? Como que foi a sua quinta-feira? Como que foi a sua semana? Nosso encontro semanal tá começando, seja bem-vindo ao MandoCast, episódio 116. Quem diria, hein, gente? Chegamos! Estamos aqui, pela próxima hora tem muita informação, reflexão, prestação de serviço. Hoje com uma estreia muito especial, digamos que eu estou aqui morrendo de medo, com frio na espinha, porque tem uma nova companheira de bancada comigo. Vocês foram comunicados na semana passada que a nossa Nayara Andere ia seguir novos rumos aqui pelo Terra do Mandu. E a partir de hoje, quem me acompanha nessa jornada aqui no MandoCast é a nossa querida, linda, maravilhosa locutora de rádio, teve aqui no MandoCast há pouquíssimo tempo. Inclusive, esbravejei por causa dela, que eu falei, gente, por que vocês mandaram essa mulher embora? Maravilhosa. Enfim, seja muito bem-vinda, Ângela Cristina. Obrigada. Eu agradeço imensamente, viu? Ah, que prazer te ter aqui. Ó, não acredita nada, não. Maravilhoso. Não, é linda, é maravilhosa, é perfeita. Vocês não sabem o quão feliz eu fiquei com essa decisão do Magson de trazer a Ângela pra cá. Vocês vão ver que ela vai estar em muitas coisas aqui do Terra na nossa programação. Se Deus quiser. Mas o pontapé inicial é aqui no cast e, assim, é a primeira vez que a gente inova, né? A Nayara começou sozinho o programa, depois eu fui, entrei ali de fininho, comecei a participar, tomei o programa dela. Alô? E hoje eu tenho aqui esse reforço de peso para me ajudar na condução desse programa que é tão querido, que a gente gosta tanto, que é o MandoCast. A gente agradece também a Produtos Caseiros Fazenda Grande por nos apoiar nesse projeto que é tão lindo, que é o MandoCast. Daqui a pouquinho tem recadinho, tem provinha, tem muita coisa. Deixa suas boas-vindas para a Ângela, tá? Vamos ser todo mundo muito agradeço educado. De antemão. Já vamos criar um Instagram para a Ângela, tá? Fiquem tranquilos, vocês vão poder seguir, vão poder compartilhar, tietar, mandar mensagem, um direct message para a Ângela. Meu Deus. Mas eu quero também que vocês deixem mensagem para nossa convidada de hoje, que ela é muito especial, já fazia tempo que eu queria trazer ela aqui. Semana passada a gente recebeu a doutora Priscila Pasquinelli, foi um assunto assim... Foram assuntos muito relevantes para nós, a gente ficou muito feliz de ter recebido aqui. E a gente até imaginou, né, que acho que o desfecho da Nayara dentro do MandoCast seria legal com a doutora Priscila, e foi assim que aconteceu. E hoje a gente vai falar de um assunto que, para muitos, é muito delicado, mas que a gente vai levar num tom leve, da melhor maneira possível, que é sobre cuidados paliativos. Para você que não sabe, cuidados paliativos é quando a gente percebe que a pessoa, às vezes, não tem mais alguma chance ali de cura, sabe? E a pessoa já tá meio fadada. Infelizmente as pessoas pensam dessa forma. E hoje a gente recebe a doutora Paloma Brito para falar sobre esse assunto. Paloma, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Foi um prazer receber esse convite muito especial. Tô feliz de estar aqui com vocês para falar desse assunto que é tão importante. Seja muito bem-vinda, viu? Se você tiver alguma dúvida que você queira perguntar para a doutora Paloma, além de especialista, né, nessa questão da paliatividade, ela também é médica geriatra, é a especialidade dela. Então você pode deixar sua pergunta aí no nosso chat do YouTube, que daqui a pouquinho tem interação. Tô vendo aqui que a Maura Lúcia Brito tá por aqui acompanhando. Você conhece? Não. Não conhece, não? Nossa, quem será? Pelo sobrenome, será que a gente identifica? É com dois É Lúcia ou Ds? Luci? É Lúcia ou Luci? Lucy, ela já tá falando aqui no nosso chat. Aproveita para comentar, a nossa Nayara Andere tá por aqui também. Ela tá lá no Rio. Que legal. Um abraço, Maura. Vai deixando seu comentário aí que daqui a pouquinho tem interação. Antes de mais nada, a gente precisa colocar a bola no chão, né? Pra falar sobre esse assunto que pra muitos é delicado, que é um tabu, né? Que a gente vai quebrar hoje. A gente precisa, antes de mais nada, explicar para as pessoas o que é o tratamento paliativo, os cuidados paliativos. Explica para as pessoas assim, já com a sua visão mesmo, sem aquele Google, sem aquele chat GPT. Porque tem várias aí definições para cuidado paliativo, mas a que eu mais gosto assim é de ver o cuidado paliativo como uma abordagem de cuidado, né? Não como uma especialidade, sim uma abordagem de cuidado que vem para aliviar sofrimento. Sim. De pacientes que sofrem com doenças graves que ameaçam a vida. E aí vocês conseguem, eu pergunto, né? Vocês conseguem pensar em alguma doença que ameaça a vida?
quantas doenças aí ameaçam a Não, vida, doenças né? e coisas, situações, né? Exatamente. Então, assim, é muito amplo a área da abordagem do cuidado paliativo. Por isso que eu gosto desse conceito que é uma abordagem de cuidado, né? Então, ele vem para cuidar de muitas áreas dentro da medicina e não só na oncologia. Porque a gente já começa por aí, né? Muita gente acha que cuidado paliativo é para quem tem câncer. A gente né? ouve muito, não, já aquele lá, fulano, já Não tá no tem paliativo. Já Não, é verdade. Ou pior tadinho. ainda. Não, é pior do que o estado grave da UTI. Eu acho que o pior é assim, o paciente é paliativo. Gente, o paciente não é paliativo, o paciente não é a doença dele. Ele é muito mais do que a doença dele, Sim. né? Então, eu acho que definir como o paciente é paliativo, eu acho isso... Não gosto muito dessa definição, né? Eu gosto de pensar que as pessoas são muito mais do que... Porque elas são muito mais, né? E pela minha prática, assim, clínica, a gente vê aí as histórias, Sim. né? Então, com certeza, é muito mais do que a doença. Então, é essa abordagem que visa aliviar sofrimento, alívio de sofrimento. E quando eu falo de alívio de sofrimento, eu não estou falando só de sofrimento físico. Porque muita gente pensa isso, né? Aliviar dor, principalmente dor, né? Porque dor realmente isso também, né? Também, mas não é só isso, Sim. né? É muito mais amplo. Então, quando a gente fala de dimensões do cuidado, não é só a dimensão física. A física é o que mais aparenta, né? O que mais incomoda, talvez, algumas pessoas, porque... E principalmente a dor. A dor é o que mais chama atenção, é um dos principais sintomas aí presentes nesses pacientes. Mas a gente tem que falar também das outras dimensões do cuidado. Espiritual, emocional, psicológico, que também está muito presente nesses pacientes. E o cuidado paliativo vem para abordar todas essas dimensões. Inclusive o espiritual e psicológico? Sim, porque tem dores que eu falo que dores que são da alma. Né? Exato. Tem dores... Especialmente nessas situações, Exatamente. Né? E tem dores que realmente a gente não vai conseguir sanar. Né? E é muito difícil, porque são essas dores mais profundas, né? Então, envolve muita coisa. E o que eu gosto de sempre frisar também é que a gente não faz cuidado paliativo sozinho. A gente precisa de uma equipe. É o que eu estava pensando nesse momento, né? Eu falei, meu Deus, como que deve envolver, assim, pessoas, né? Várias Muitas. pessoas, o cuidado paliativo, uma vez que exige aí o espiritual, né, o psicológico, o emocional. E também a gente tirar aquela premissa de que o cuidado paliativo é somente com a pessoa que está enferma, né? Que o cuidado paliativo ele tem que acontecer com a família, com o acompanhante, com o cuidador, porque ali é uma situação... A gente precisa cuidar de quem cuida, porque a gente acha que quem sofre... Claro que quem sofre mais é o paciente, mas a família também sofre junto. Então, esse cuidado, ele é para aliviar tanto o sofrimento do paciente quanto da família. A família tem um papel muito importante na nossa abordagem. E está sempre presente. E a gente, com uma equipe capacitada, porque ninguém faz um bom cuidado sozinho, né? A gente tem aí... a gente precisa de ajuda da psicologia... da TO, da fono, da físio, da enfermagem. Então, assim, é muita gente envolvida para a gente ofertar o melhor cuidado, né? Não é cuidado de uma só pessoa. O médico não cuida bem sozinho, né? A gente tem que ser humilde e reconhecer que a gente precisa não dá pra dos fazer outros. Tudo, não né? dá para fazer tudo, apesar da gente querer o tempo todo abraçar o mundo. A gente não dá conta sozinho. Sim. E tem momentos que é difícil, porque a gente precisa olhar para a gente também, né? Porque o cuidado paliativo tem muita coisa na internet que fala também sobre... romantiza os cuidados paliativos, né? Que é borboletas e que tudo é lindo, tudo... Que é uma despedida, né? Não é
dessa forma. É difícil, né? A gente trabalha com o sofrimento, né, das pessoas. Então, a gente precisa cuidar da gente também para a gente poder estar bem para cuidar do outro. Então, esse olhar também para a equipe é importante. Você reconhecer ali se o colega tá legal, se não tá naquele dia, né? Pede ajuda. Poxa, eu não tô legal para abordar esse paciente. Você pode ir no meu lugar ou ir comigo. Então, a gente precisa contar com pessoas, né? A gente realmente não faz cuidado paliativo sozinho. Não tem como. Agora eu sei. Você quer compartilhar a história com a gente, Ângela? Na verdade, quando a doutora Paloma falou sobre a família, né? Do paliativo, na verdade, eu passei algum tempo da minha vida, bastante tempo, para ser sincera, cuidando, entre aspas, dos meus pais, né? E eu fiz isso praticamente sozinha, né? Primeiro, o meu pai, que ficou realmente muito doente, e aí depois ele faleceu, e aí veio o sofrimento da minha mãe, sentindo a falta do meu pai. Eles foram casados 65 anos. É uma vida, né? E aí, de repente, ele se vai e ela entrou em depressão mesmo, né? E a gente tenta, sabe, cercar de todos os ângulos, e eu nem sabia que existiam cuidados paliativos na época, né? A gente ignorava tudo isso. E acaba que a gente mesmo faz esse cuidado paliativo, né? Então, era um curativo. Mas é isso, a gente fala também em ações paliativas. Exatamente. Né? No meu caso, a ação era o que não faltava para eu fazer, né? Aí, acabava meus filhos, por exemplo, olha, eu preciso ir ao banco. Como é que vai fazer? É só eu e meus filhos, né? Eu preciso ir ao banco. Não, eu fico com ela para você ir ao banco. Precisa de uma rede de suporte, né? E acaba envolvendo, assim, pessoas mais próximas. E, às vezes, nem da família. Pessoas próximas, um vizinho, né? Uma pessoa mais chegada, um amigo da família, enfim. E a própria família, né? Os meus irmãos, eu tenho irmãos, os meus irmãos todos fora daqui. Então, eles faziam o que dava para eles fazerem. Que era possível, vinham, ficavam, né? Eu falo, não, agora você vai descansar um pouquinho, eu vou ficar aqui com eles e tal. E no final das contas, a gente sofre muito também. Quem cuida, né? Quando eu ouvi você falando sobre a família, a gente sofre demais, porque chega uma hora que você fala, meu Deus, eu não consigo fazer mais. Eu queria, mas eu não consigo fazer mais. Você quer até trocar de lugar com o outro, exatamente, né? A minha mãe, que é mais recente, quando ela internou, já foi direto para UTI, que aí ela não saiu mais, né? Eu ficava assim, eu olhava ela naquela UTI, enfaixada, sabe? Respirando lá por aparelhos, enfim. Eu falava, meu Deus, pra quê? Né? Aí eu chegava em casa e falava pro meu irmão, né? Falei, Zezinho, minha mãe tá sofrendo tanto ali, eu nem sei se sofre, porque tá em coma. Eu não tenho essa dimensão, mas a impressão que a gente tem é que sofre. Então, para quê? E vocês sofrem também. Para quê? Ela tá sofrendo, eu estou sofrendo também, né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu falava assim, mas ela podia sair, né? Nem que fosse assim, ela tava muito magrinha, nem que fosse assim, um bebezinho que ela se tornasse. Eu gostaria, sabe? A gente sempre tem essa vontade, né? Da pessoa ficar. Sim. Mas aí depois vinha de novo. Não. Sabe? Deixa, eu Mas não quero isso que você viveu é o normal, né? A gente fala que esse pêndulo, né, oscilante aí da família é o que é natural, que ela tem noção do que está acontecendo, né? Não quer que aquele familiar sofra mais do que já está sofrendo, mas em algum momento volta naquela quer que ele esperança. Fique bom e volte para casa. Isso é o normal, é o natural. Ainda né? bem. Porque eu falava assim, mas será que eu tô errada? Será que eu tô meio ruim da cabeça? Tô com algum probleminha, né? Será que ficar esse tempo todo cuidando, me deixou um pouco abalada? Não, então agora eu sei que eu não tava... Não, e assim, quando você fala o pra quê, é muito importante. Porque é isso, né? É isso que a gente tenta mostrar.
não só para os familiares, mas para a equipe médica, né? Que, assim, a gente tem uma formação, e eu me coloco na gente porque é assim, né? Que a minha formação foi, e que a maioria dos profissionais hoje são assim. Agora, graças a Deus, aí estão reformulando, rediscutindo. Então, já está tendo na grade das faculdades cuidado paliativo. Então, isso já está sendo um ganho muito grande para os profissionais. Quando você ingressou, era tudo mato? Era. Você quer contar essa história pra gente? Então, assim, quando eu fiz faculdade, eu fiz no Rio, né? Eu sou de Pouso Alegre, mas eu fiz minha formação toda no Rio. Então, eu voltei tem pouco tempo para Pouso Alegre, né? Voltei para casinha, perto eu fiquei da esperando ela mãe. falar uma escola, gente, quando eu mandei mensagem para ela, porque o DDD dela é 21 ainda. Eu não larguei completamente o Rio, né? Um pezinho lá ainda eu tenho. Mas, então, assim, na minha formação, eu não tive nenhum contato, nem com a geriatria e nem com o cuidado paliativo. E a gente tem essa bagagem, né? Os médicos já são formados, tem essa bagagem de que a gente precisa diagnosticar e curar, tratar. Diagnóstico, cura, tratamento, e é isso que a gente é treinado a fazer. Então, quando a gente se vê diante de situações que a gente não consegue curar, seguir é esse muito roteiro, né? frustrante. A gente fica como se a gente tivesse falhado em algum momento, né? Então, esse é o grande ponto. E quando você faz essa pergunta, para que exatamente isso, né? O para que a gente está aí colocando suportes, cada vez máquinas lutando, dando murro em ponta de faca, né? Porque a gente precisa ver a morte como um processo natural. Porque eu brinco que é a única certeza que a gente tem na vida. Exato. Mais nenhuma, né? Que a gente vai nascer e um dia a gente vai morrer, né? Quando isso a gente não tem como saber, porque o tempo, né? O tempo é de Deus, enfim. Então... a gente precisa que esse tempo que a gente tenha seja vivido da melhor forma, com qualidade. E o cuidado paliativo vem para isso. Para a gente não é antecipar tempo de vida, né? É deixar que as coisas aconteçam da forma natural. Porque o cuidado paliativo, na verdade, ele vem desde o início. Ele tinha que vir desde o início do diagnóstico de uma doença grave. Então, você recebeu hoje o diagnóstico de uma doença grave. Vamos colocar um câncer que fica mais fácil, mas eu quero deixar muito claro que não é só câncer. Então, todas as doenças aí graves que ameaçam a vida, e eu posso citar várias, que a gente tem que pensar como doenças progressivas, né? Porque quando eu falo doença que ameaça a vida, qualquer uma pode ameaçar, né? Mas, por exemplo, eu tenho uma pneumonia. É uma doença aguda que eu vou tratar e possivelmente vou me curar. Quando eu tenho doenças aí, por exemplo, crônicas, progressivas, então insuficiência cardíaca, doença renal crônica, né? As demências, as doenças degenerativas, o próprio paciente portador de HIV, AIDS, né? Então, a gente não pensa nesse perfil de paciente, mas todos eles têm indicação de cuidado paliativo, porque são doenças progressivas e muitas vezes incuráveis. Então, a gente entraria, o ideal é que a gente entraria no cuidado paliativo desde o início desse diagnóstico, né? E aí a gente anda, eu penso, como uma linha, né? O cuidado paliativo, ele vem em conjunto com o cuidado curativo. A gente anda junto, né? A gente está ali na mesma linha. A gente ofertando no início ali aquele apoio, ferramentas para a gente conseguir enfrentar aquele diagnóstico, porque não é fácil. Né? E você falar para a pessoa, eu imagino que você está passando, você não imagina que a pessoa está passando. A gente nem imagina o que é passar pelo que ela está passando. Não dá para imaginar. Né? Nem porque o os nossos paciente, valores, nem a família não, porque do os nossos valores são diferentes, as nossas vivências, experiências são diferentes, então não dá pra gente nossa casca, imaginar. uma é mais grossa, outra não, né? Exatamente. Uma coisa que eu tenho, assim, certa curiosidade, Paloma, é que você pega rabo de foguete, porque geralmente a notícia dos cuidados paliativos não é dada por você. A maior parte das vezes ela é dada por outro profissional que estava ali conduzindo o tratamento de N fatores, como você bem citou aqui.
E muitas vezes não é dado da melhor forma, né? Às vezes é dado como um prazo de validade, é dado como uma última alternativa. E aí eu penso que você já começa um trabalho psicológico ali para abraçar esse familiar de paciente, porque a notícia geralmente é dada ao familiar, né? Como que é feita essa, digamos, conversão dessas pessoas? Porque, assim, eu acredito que 99,9% das pessoas devem chegar chorosas, cabisbaixas, com as piores expectativas do mundo. E como que é para você inverter essa situação junto da sua equipe? Como que começa esse trabalho? Queria que você esmiuçasse um pouco para os nossos ouvintes se familiarizarem com a situação. Quais são os tratamentos paliativos mais comuns, assim, até para levar mais conforto, não só para o paciente, mas também para os familiares? Uhum. Você pegou num ponto aí realmente importante, porque geralmente no hospital é o que acontece mais esse tipo de situação, né? Então, quando chamam a gente, geralmente o paciente já está numa fase muito avançada, já está no final de vida, porque o pessoal tem esse conceito que o cuidado paliativo é cuidado de fim de vida. É paciente terminal, né? E não é. E a gente vai aí depois ver todos os mitos, né? Tudo que a gente vai falar mais pra frente. Então, a primeira coisa é, geralmente, os pacientes chegam realmente desesperançosos. Não tem mais nada pra fazer. Né? Porque é isso que é passado pra eles. Olha, agora a gente não tem mais nada pra fazer, vai pro paliativo. Então, muita gente não vai. E os que a gente consegue abordar, a gente chega na primeira abordagem, nem fala que a gente é da equipe de cuidados paliativos. A gente fala, oi, tudo bem? Tudo bem, não. A gente muda. Como vai? Porque tudo bem não tá tudo bem. Nunca esteve, né? Então, a gente sempre tenta acolher de uma outra maneira. E a gente fala que é a equipe de cuidados do hospital, e a gente está ali para acolher, conhecer melhor a família, o paciente, para ver o que mais que a gente consegue ajudar. Então, a gente começa dessa forma, né? Ele vai trazendo, a gente vai explicando, e aí no final a gente fala que é a equipe de cuidados paliativos. Eu costumo fazer dessa forma, porque se a gente chega e já fala, olha, eu sou a equipe de cuidados paliativos, muitos nem querem ver a gente. Né? Então, dá aquele choque, já dá um choque. Então tá morrendo mesmo. Exatamente. E aí, quando eu pergunto, às vezes, assim, você já ouviu falar sobre cuidados paliativos? Eu gosto muito de ouvir quando não ouvi. Porque aí é ótimo pra mim, que aí eu vou explicar pra ele o que realmente... Do jeito que é. O que é o cuidado paliativo. Você vai moldar a sua forma, né, Exatamente. Amiga? Porque, geralmente, o que fala pra mim que, assim, não, eu sei, é cuidado pra quem tá morrendo. Não, né? Não por favor, gente, por favor. Então, aí a gente fala, olha, não é só isso, a gente cuida do fim de vida também, mas a gente cuida de toda uma trajetória. O fim de vida faz parte do processo e a gente cuida dessa fase também, mas é muito além, né? Igual eu estava falando, é uma trajetória que vem com cuidado curativo e a gente anda junto. Em cada fase da doença, a gente atua de uma forma. Então, naquele início, às vezes a pessoa não tem nenhum sintoma, só tem aquele choque de se confrontar ali com uma doença que ameaça a vida dele. Sim. Então, a gente precisa trabalhar esse psicológico, esse enfrentamento do diagnóstico, esse entendimento da doença. Conforme a doença vai avançando, aí sim vão aparecendo sintomas, a gente vai fazendo controle de sintomas, construindo diretivas, porque assim, é bom a gente falar sobre coisas que a gente gostaria e não gostaria quando a gente tá bem. Porque quando a gente tá mal, a gente não vai ter tempo para isso. É de sempre optar pelo pior também, né? Exatamente. Então, para dar tempo da gente conversar sobre essas coisas, construir um plano de cuidados que seja proporcional com os valores da pessoa. Então, é interessante a gente acompanhar desde o início, para a gente já ter essa criação de vínculo, já ir construindo tudo isso, para ir no final de vida, a gente já saber o que fazer ali, né? E já estar presente também naquele momento. Então, já começando aí os mitos, né? Sim. Não é só para quem tá morrendo e não é só fim de vida. Então, vamos fazer o seguinte. Eu fiz
o dever de casa. Fez. Separei. Alguns a gente já tinha comentado por aqui, mas eu vou fazer mesmo assim pra reforçar, tá, gente? Faça. Então vamos lá, hein? Mitos e verdades sobre cuidados paliativos. Cuidados paliativos são só pra quem tá morrendo, mito ou verdade? Mito. Total. Total. É possível ter qualidade de vida mesmo em doenças incuráveis? Com certeza. Cuidados paliativos não envolvem só o controle de dor física? É o que a gente falou, né? Acabamos de falar Emocional, psicológico, espiritual. Aí esse vai pros cortes, maravilha. Quem recebe cuidados paliativos tem que parar todos os outros tratamentos? Mito, muito mito, porque é o que eu falei, cuidado paliativo anda em conjunto com cuidado curativo. E aí tem um momento que o cuidado curativo já não é mais possível e a gente segue só na linha do só o paliativo, né? Só idosos recebem? Não! A gente, inclusive, tem muitas crianças recém-nascidos, né? Que a gente também cuida lá no hospital. E aí, vale a pena a gente falar também, porque esse cuidado tinha que ser com a mãe desde a gestação. Porque Exato. muitas mães já têm um diagnóstico de uma criança que tem uma síndrome que é incompatível com a vida, né? E a gente podia estar trabalhando isso durante a gestação, né? Então... Com certeza não é só para idoso. Se ela ficou brava com essa, ela vai ficar mais brava com essa daqui. Cuidados paliativos significam desistir do paciente? Tchau, gente. Fica com Deus. Não! Por favor. Não. Ó, a família também é cuidada no processo, né? O ideal é começar só no final da vida? No início do diagnóstico. Por favor. O quanto antes. Equipe multidisciplinar é necessária ou só você dá conta? Jamais. Jamais. Não sou ninguém sem minha equipe. Era a minha maior dúvida era essa. Eu falei, gente, como que um cuidador, digamos, um médico, né, que faz cuidado paliativo, como que ele faz tudo sozinho? Ele é psicólogo, ele é... Não, a gente não faz. Exatamente. Eu acho que não deve dar conta, Não né? faz. A terapia tem dia? Com certeza. Tem que estar, né? E a última, que essa, graças a Deus, não foi falada aqui ainda, porque eu já tava me sentindo, assim, né, passado. Falar sobre morte é sempre negativo e causa sofrimento? Não. A gente precisa ressignificar isso, né? Porque a gente tem que trabalhar a morte de uma outra maneira. A gente precisa entender que é um processo natural. E quando a gente entende isso e a gente começa a pensar sobre as nossas experiências, a nossa vida, quando a gente pensa que a gente não a gente não vai viver para sempre, é o que a gente vai viver de verdade. Porque a gente vive como se a gente fosse viver para sempre. Sim. Como tudo, amanhã eu faço, amanhã eu resolvo. E você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se você vai ter o amanhã. Então, quando a gente se dá conta que a gente não é imortal, que a vida tem ali o seu tempo... Finitude, a gente se dá conta que a gente precisa trabalhar melhor o nosso tempo. E agora me veio também que, incrível... Pessoas que passaram por momentos assim muito próximos da morte, né? Sofreu um acidente e teve perto de morrer. Teve lá uma doença aguda e quase morreu, mas voltou, tá bem, se curou da doença, voltou do acidente, tá vivendo uma vida normal. Estas pessoas, normalmente, falam pra gente assim, olha, a única coisa que eu te falo, viva o que você tem para viver. Exato. Seja feliz hoje. Todos eles, assim, eu não me lembro de alguém que passou por isso que não me tenha falado isso. Falando, não, você tem que viver. Vai ser feliz. Faça o que você deseja fazer. Desde que você não magoe, não prejudique ninguém, vá ser feliz. Sim. Porque você nunca sabe o que vai acontecer. Qual vai ser o seu último Já diria dia. Lulu Santos. Vamos viver tudo que há pra viver. Exatamente. Vamos nos demitir. Tô brincando, Adorei. gente. Tô brincando. Ó, tem uma outra classe de profissionais também que acho que a gente não citou aqui, que eu também considero importante, através de um cuidado paliativo que eu acompanhei de uma amiga próxima que perdeu a mãe recentemente, que são os assistentes sociais. Muito importantes, fundamentais. Porque o que acontece? A mãe criava o filho dessa minha amiga.
e ela estava estudando fora e ela teve a perda da mãe. E houve toda uma questão, porque dentro desse círculo familiar, o filho não reconhecia a mãe como mãe, era mais irmã, sabe? Então, teve que ter um auxílio do assistente social para a filha que estava perdendo a mãe absorver essa situação e de que ela estava se tornando mãe assim, com as responsabilidades inerentes à função da mãe, né? A maternidade. A maternidade, o terror da maternidade. Porque para ela foi uma situação muito complicada e também muito corajosa, porque a mãe auxiliou ela por muito tempo. Foi uma decisão das duas que ela saísse para estudar, que era um sonho dela. E que ela continua, viu, gente? Tá quase formando, mas agora com o filho do lado. E foi justamente pela questão de, às vezes, sentir que ia passar alguma dificuldade que a mãe se dispôs a cuidar. Mas ela veio a descobrir um câncer e, infelizmente, foi um câncer que não tinha mais um tratamento eficaz que parasse aquele câncer. Mas que foi um fim de vida, assim, muito digno, muito decente, né? E que para a filha e também para o netinho foram finais também menos dolorosos do que poderiam ter sido, menos traumáticos, talvez. E os assistentes sociais também entram nisso. Foi uma classe que eu lembrei, assim, que não são tão comuns, mas que aparecem, né? Muito importante, porque a gente tem muito psicólogo, psiquiatra... Enfim. Porque fica mais na linha de frente, né? Mas o assistente social é imprescindível também, ajuda muito a gente, principalmente no hospital. Então, bem lembrado, faz toda a diferença também ter um assistente social na equipe. Dentro desse espectro do que a gente está discutindo aqui, Paloma, qual que é a parte mais difícil do seu trabalho e qual que é a parte mais gratificante hoje em dia que você pode classificar para a gente? Eu acho que a parte mais difícil é ter que lidar com o sofrimento do outro, né? Porque a gente, para fazer cuidado paliativo, você tem que ter empatia. E quando eu falo empatia, eu falo de compaixão. Porque a gente não vai se colocar no lugar do outro, porque a gente não tem como realmente se colocar no lugar. Medir, a gente coloca, né, o sofrimento, não tem como. Mas a gente se colocar ao lado, estar presente, né, faz toda a diferença. E é o que eu busco fazer. Uhum. Então, a gente precisa estar muito bem com a gente mesmo, a terapia em dia. Sim. E a gente trabalhar aí a própria saúde física e mental para lidar com tanto sofrimento, porque muita gente pergunta, nossa, mas não tinha uma coisa melhor para você escolher? Eu falei, não tinha. Sim. Assim, eu sou muito feliz no que eu faço, eu não me vejo fazendo outra coisa. A minha mãe fala que desde criança, né, o cuidado, o abraço, o acolhimento fazia parte de mim. Então, não podia ver ninguém doente que eu queria ficar ali, nem que fosse para ficar abraçado, fazendo alguma coisa, um leite quente, qualquer coisa, eu precisava ali estar presente para aquela pessoa. Não podia ver um cachorro ruim na rua que eu pegava para cuidar em casa, minha mãe ficava quase maluca. Elas ficam mesmo. Então, assim, eu nunca me vi fazendo outra coisa. E então, assim, apesar de ser muito... porque não tem como a gente não se envolver. A gente se envolve. Uhum. Né? A gente tenta colocar alguns limites, porque a gente não pode sofrer mais do que a própria família e o próprio paciente. Exato. Mas a gente sofre junto. A gente tá junto. O cuidado paliativo é presença. É escuta, é presença, é acolhimento, tá ali. Então, não tem como você tá e não tá ali. Ou você tá de corpo inteiro, aberta aquilo ali, e você indiretamente acaba absorvendo aquele sofrimento. Sim. Então, você tem que ter uma válvula de escape para poder aliviar essa carga toda, que não é fácil. Então, é um trabalho difícil, que exige muita preparação, porque não é um trabalho que é só tá presente, carinho, abraço. É um trabalho que exige muito estudo, muita técnica. Então, envolve muita coisa. Mas é extremamente gratificante quando eu escuto da família que eu fiz diferença, que eu transformei vidas. Então, assim, não tem preço. E, assim, são as pequenas coisas
que pra mim fazem diferença e eu não vou chorar. Já quero aproveitar, porque eu tenho que fazer a pergunta derradeira. Qual o seu signo? Leão. Sério, amiga? Você achou que Leonina? não? Eu achei que ela podia ser geminiana, porque ela é muito comunicativa. Podia rolar alguma coisa de câncer, assim, porque ela é muito afetuosa. Não esperava leão, amiga. Qual o problema do leão? Leoninos gente? são bons líderes, mas a forma deles de expressar esse amor é marginal. Essa olhada, gente. Marginal, uma coisinha marginal. Mas, É assim, que meu ascendente é em Sagitário. Simpaticíssima, comunicativa, óbvio. Mas leonino também, gente. Eu amo o pessoal de leão, é porque a gente tem uma treta, porque Capricórnio e leão querem brigar por uma liderança pseudo-existente e mandar no resto do signo. Não existe isso. Dá uma segurada. Vamos aproveitar pra falar de coisa boa, que a gente tá num astral mais gostoso. Hoje a Ângela vai matar a saudade de uma coisinha que ela provou aqui no Manducast. Gilson, trilha de publi. Gente, aproveitando... Ah, que delícia! Ó, aproveitando nessa onda de novidade, de estreia aqui no Manducast, eu quero também saudar e agradecer ao Gilson Gomes, gente. Vocês perceberam que a nossa mesa hoje tá um pouquinho menos poluída, digamos assim? Meus equipamentos tradicionais não estão aqui, porque hoje tem um profissional atrás dessa cortina aqui. Você conhece a Ana Castela? Ela tá bem aqui atrás. Brincadeira. O Gilson tá fazendo os trabalhos técnicos. O Gilson tá fazendo os trabalhos técnicos a partir de hoje do nosso Manducast. Então, assim, ele é um novo apertador de botão. Qualquer coisa, vocês puxem a orelha dele, tá, gente? Que eu não tô sabendo de nada, não tô vendo nada, tô confiando 100% nele, já que ele dá um murro aqui no vídeo. Enfim, gente, ó, vamos falar de coisa boa, porque a gente tá trazendo o Manducast pra vocês hoje com esse tema tão importante, através também do apoio da Produtos Caseiros Fazenda Grande. Gente, eu fico com vontade de falar geleias Fazenda Grande, mas enfim, começou como uma fábrica de geleias em 2004, gente. Até então, eram só caldas de morango e ao longo dos anos foram evoluindo. E hoje a gente tem um portfólio de produtos cada vez maior e cada vez mais gostoso. Pra vocês terem ideia, a Geleias Fazenda Grande é 65% de fruta. É só fruta e açúcar. Não tem ingrediente, não tem atos, sorbatos, não tem nada disso, gente. É só açúcar e a fruta. E recentemente eles lançaram 2 sabores novos, tá, gente? Abacaxi com hortelã e abacaxi com pimenta. Uma delicinha pra você aproveitar, tanto nas sobremesas quanto nos pratinhos salgados. Por que não, né? Vai fazer uma carninha de porco, aquela carne assada, vai fazer um drink, você pode aproveitar. Nossa, essa de abacaxi com pimenta. Essa você não provou, né, amiga? Não. Essa, quando a Ângela veio aqui a primeira vez, a gente já sabia que viria esse sabor, mas a Ângela ainda não sabia porque ela era convidada. Enfim, ó, vocês podem ficar à vontade pra vocês se servirem. Tá. Você que está em casa, ai, por acaso, como que eu faço pra comprar? Produtos Caseiros Fazenda Grande tá presente nos principais supermercados, empórios, mercadinhos. Você pode procurar sempre aí mais próximo de você. Ou se não, se você não tá aqui em Pouso Alegre, você pode comprar, por exemplo, no Mercado Livre. É só você pesquisar geleia Fazenda Grande e o sabor que você quer. Pode enviar para todo o Brasil, tá, gente? Então tem frutas vermelhas, Nossa, tem olha o amora, cheiro do tem abacaxi, morango, né? morango com pimenta. Maravilhoso. Os abacaxis novos, enfim, tem muita Nossa, coisa legal para vocês. Eu e a doutora Paloma cheiramos E vocês não vão comer? a geleia Hoje de eu vou poder abacaxi comer com pimenta. vocês. Gente, que cheiro Porque antes eu não maravilhoso. podia, né, gente? Porque meu computador ficava aqui. Eu me lembro da minha. Era frutas vermelhas. Gente, nó. E é uma delícia, uma delícia. Nu. E se por acaso você quiser comprar embalagens maiores, às vezes você tem um restaurante, tem uma cafeteria, quer aproveitar, tem embalagens de 4,2 kg e tem até embalagens um pouco menores, mas maiores do que as tradicionais vendidas no supermercado para você aproveitar. Então entra em contato com o Televendas da Produtos Caseiros Fazenda Grande, o DDD 35 31 12 10 10, repetindo para vocês, 35 31 12 10 10. Lembrando que você pode mandar o WhatsApp nesse mesmo telefone e entra no @Fazenda Grande, porque lá tem muita coisa legal. Às vezes tem provinhas assim em supermercado, você fica sabendo através das publicações do pessoal da Produtos Caseiros Fazenda Grande. A gente agradece mais uma vez a parceria e vamos, né, adoçar um pouco a vida, porque, nossa, aprovadíssimo? Amiga, essa aqui é sua, tá? Pra você levar pra você. Isso.
Aproveita, porque assim, gente, é saudável, é gostoso. E aquilo, né? Tem pessoas que reclamam, mas é açúcar. Gente, tudo com moderação é maravilhoso. É por isso que a saúde prevalece, entendeu? Porque tudo é uma questão de equilíbrio. Aproveite, viu? Se não tem aí no seu empório próximo da sua casa, na mercearia, 3112-1010. Entre em contato tanto com o representante comercial, como também para pedir link aí do Mercado Livre pra você comprar, pra você... Às vezes quer fazer uma lembrancinha de casamento, vai saber, né? Tem muitas coisas legais através da Fazenda Grande. Pode entrar aí no @Fazenda Grande no Instagram, que tem um linkzinho lá com os atalhos para vocês conseguirem fazer essa ponte, tá? Vamos aproveitar então para mandar mensagem pro nosso chat do YouTube. Gilson, trilha do chat. Cadê meu piano, Gilson? Bota meu pianinho pra mim que eu tô com saudade dele. Aí, garoto. Ai. Gente, eu preciso me acostumar ainda com isso. Vamos lá, eu já dei oi pra Maura, um beijo pra Maura. A Nayara Andere, linda, tá por aqui também, nos acompanhando. Vai me deixar mais nervoso saber que a Nayara tá aqui. Gente, boa noite. Estou feliz com vocês no comando do programa e acompanho daqui. Beijos pra todos aí no estúdio e pros espectadores. A Ângela é uma pessoa que gosto muito, tá entre as minhas referências profissionais de mulheres na comunicação. Obrigada. Seja super bem-vinda, minha amiga, e sucesso nessa nova fase de trabalho. Um beijo, viu? A gente te ama, Nay. Tô com saudade já, viu? Verdade. Gente, ó, se a Ângela titubear de não querer fazer o MandoCast sozinha nas minhas férias, Nayara volta, viu? É verdade, né? Já fiz um... Menino, nós duas aqui, hein? Vamos Nossa. dar trabalho pro convidado. Vai ser a festa das maritacas. Pode me chamar. Verdade. Amiga, eu tava vindo trabalhar hoje, aí eu pensei assim, gente, eu tenho que arrumar um apelido pra Ângela, né? Pronto. O que vocês acham de Angel? Adorei. É um nome drag, né? Uma coisa drag que representa, entendeu? Sim. Chega forte, rejuvenesce, uma coisa assim, entendeu? Angel. Já rejuvenesceu o rostinho. Botox instantâneo. É, maravilhoso. O que vocês Eu ia acham de adorar. Angel? Vocês gostam? O Léo tá por aqui também, dando boas-vindas pra você, Ângela. O Obrigada. Lázaro também tá por aqui, falando que é importante a gente pensar em saúde como qualidade de vida, ainda que não haja cura, né, pra determinadas doenças. E ele fala, complementa no comentário aqui, que se existe vida, é bonito demais pensar que existam cuidados e profissionais que promovam o maior conforto possível dentro de um quadro que é considerado terminal, né? A Carmelita tá por aqui também. Bem-vinda, viu? Primeira vez que eu te vejo aqui. Não conheço ela. Não, aí. também? Não. Tia. Mãe. Mãe? Ah, é a sério? tia Maura, né? Nossa, voei agora. Então, a Maura é a tia. É a tia. É a que tá no Rio. Tá no Rio. É a que cuidava de A você quando mamãe estava mora lá. aqui, então. A mãe mora aqui. Que linda, um beijo, Carmelita. Você é bem Isso santa, hein? Você anda descalça? Eu sou uma Carmelita descalça, amiga. Eu não vou falar a idade da minha mãe, porque senão ela me mata. Sim. Mas assim, ela tá batendo um bolão pela idade que ela tem. Ninguém diz a idade que ela tem, porque ela tem uma boa... Manda uma foto pra mim ver. Nossa, agora eu fiquei curioso, porque a fotinha dela tá pequenininha aqui. Eu tô vendo que a pele dela é lisérrima, né? Enfim, Maria da Luz tá por aqui também. Maria da Luz Barbosa. Ai, que nome bonito, Te chama gente. de Maria da incrível, Luz. excelente médica. Ela fala que graças a Deus temos você, doutora Paloma Brito. Ela tá até recomendando a doutora Paloma. Ela falando que vão, gente, fazer uma consulta pessoal. Ela é maravilhosa e muito capaz no que faz. Podem confiar, eu assino embaixo. Olha, O referido é verdade, dou fé. que É responsabilidade. Ó, o Ítalo tá por aqui também, que conversa essencial. Quem não sabe, o Ítalo que proporcionou esse encontro aqui, viu, gente? Eu admiro demais a profissional e o grande ser humano que é a Paloma, acompanhando tudo por aqui. Beijo, Ítalo! Sofre junto com ela. O Marcos Vinícius Muniz tá por aqui também, você conhece? Não? Parabéns, excelente entrevista, vale a pena acompanhar. Benedita Reis tá por aqui também. Ângela da Difusora, que legal! Sim, sou eu! Ela mesma. A Maura tá até comentando aqui. Amei vocês também na entrevista. Vocês são maravilhosos. Volte mais vezes, Maura, pra gente conversar mais. A gente adora conversar. Vamos pro Rio, ela vai falar isso. Vamos, me chama que eu tô indo. O povo quer me levar pro Rio pra Eu tô fazer tentando. cobertura de pousão. Eu quero ir pra queimar minha bunda, minha filha. Pegar marquinho, não é não, amiga? Desde Sim. que eu voltei pra cá, Confio. eu tô esperando a visita dela. Até hoje ela não veio. Ô, dona Maura, dá um jeito nisso aí, ué.
Ó, o Heraldo tá por aqui também. Adoro Heraldo com H, acho chique. Meus parabéns pra minha amiga Paloma Brito. É a melhor médica e ela cuidou da minha mãe. Ela é excelente e recomendo essa pessoa maravilhosa. Ai, que lindo, Heraldo. Beijo pra Obrigado. ele também. Ele se tornou um grande amigo. É? Realmente, assim, eu comecei cuidando da mãe dele e acabou virando família ali. Na verdade, eu tenho vários pacientes que viram família pra mim. Ai, Os que meus belezinha. pacientes. É, porque E o geralmente são as Heraldo é pessoas que uma ficam prova- mais gratas, né? E o Heraldo, eu falo que virou um amigo. Ai, que gracinha. Ó, você ainda tem a oportunidade de deixar mais comentários no nosso chat. Daqui a pouquinho tem mais interação com vocês. Eu queria voltar a fazer algumas perguntas para você, Paloma, e uma delas que eu queria que você trouxesse é a respeito da atuação do SUS dentro do tratamento paliativo. Existe esse tratamento disponível publicamente? Como é que funciona isso? E qual que é o papel do SUS dentro dessa engrenagem? Quando eu comecei a minha especialização de cuidados paliativos, não tinha nada de políticas públicas aí, embasando os cuidados paliativos, mas a gente vinha aí dos fundamentos básicos da Constituição, né, que garante aí dignidade e autonomia para a pessoa humana. Então, a gente vinha aí Inclusive embasar nestes momentos, nesses né? momentos. Então, a base que a gente tinha de fundamento era da Constituição, mas a gente não tinha as políticas públicas mesmo que Possibilitassem esse tratamento. Exatamente. E aí, recentemente, né, em 2023, a gente teve aí esse marco, que foi o desenvolvimento das políticas públicas voltadas para o cuidado paliativo. Então, a gente tem, sim, agora políticas públicas e que garantem aí o cuidado que as pessoas que sofrem com doenças ameaçadoras à vida que possam ter esse tipo de cuidado em todos os tipos de atenção, desde a atenção primária, né, seja no ambiente hospitalar ou em domicílio. Então, hoje, não é um privilégio você receber cuidados paliativos, é um direito, tá? Sim. Mas é muito bonito a política pública no papel. Sim, mas O ainda desafio, tem uma limitação, a né? gente tem muita limitação, mas já é um primeiro passo, um grande passo que a gente deu. A gente tem muito ainda para lutar, muito para conquistar. Até para as pessoas que estão em formação se interessarem por isso também, Sim. pela popularização disso, né? Exatamente. Então, agora o desafio é tirar do papel e fazer realmente que tudo isso aí funcione. São os primeiros passos, né? Exatamente. Mas aqui em Pouso Alegre, né, no SUS, a gente tem serviço de cuidados paliativos. Então, no hospital, a gente tem uma equipe boa aí, multidisciplinar. A gente não tem todos os profissionais que a gente gostaria que tivesse, mas a gente conta com o auxílio de muitos profissionais que não são exclusivos da equipe de cuidados paliativos, mas ajudam a gente sempre que a gente precisa. E a ideia é que a gente vá crescendo cada vez mais. Então, dentro do hospital, a gente tem esse serviço que a gente presta para os pacientes que estão internados e depois em ambulatório também, com encaminhamento. Quando o paciente está mais frágil, mais debilitado, que não tem muita condição de ir ao hospital. Tem o SAD, que é incrível, aí com o Pedro e a Marília, amo eles. Inclusive, a gente fez formação juntos, então eles estão aí na frente do SAD, que é esse serviço de assistência domiciliar. Então, eles fazem um cuidado legal em domicílio para esses pacientes que precisam. E na atenção primária também, nos postinhos de saúde. Lá que a gente precisa realmente capacitar melhor os profissionais para poder... Porque tem muitos pacientes que podem receber já o cuidado paliativo lá na assistência primária. É o mais próximo dele, é o mais né? próximo, porque muitos pacientes, infelizmente, não chegam, não conseguem, não dá tempo de chegar na gente, né? Ou quando chegam, já chegam no estágio muito grave. Então, é importante que ele receba o cuidado que ele precisa desde lá do início, desde a atenção primária. Então, isso aí é a nossa luta, para integrar mesmo esse cuidado em todos os níveis de atenção da saúde. O que você diria, então, para esses jovens médicos que vão... ou que estão pensando em seguir a carreira na geriatria com essa especialização, o que é o recado que você deixaria para eles? Assim, a gente
Claro que agora o cuidado paliativo virou uma especialização, mas a ideia realmente aí da abordagem, né, das práticas, das ações paliativas, foi a gente não ver o cuidado paliativo só como uma especialidade, porque engloba pouca gente, né? A gente quer que o cuidado paliativo ele seja para todos os outros especialistas, né? Como Seria bom, né? Um tratamento humanizado. Exatamente, uma área de atuação. Capacitar todos os profissionais, porque em todas as especialidades você tem indicações de cuidados paliativos. Então, os próprios especialistas poderiam já fornecer o cuidado paliativo que o paciente dele precisa. Sim. E deixar o especialista em cuidados paliativos para casos que são mais graves, né, que precisam aí de um manejo mais especializado. Mas, de uma forma geral, a gente quer que quanto mais gente aí se especialize em cuidados paliativos, coloque isso aí na sua prática clínica, seja qual a especialidade for escolher, é isso que a gente busca, é isso que a gente quer. A gente quer que todo mundo se capacite. Então, assim, não importa se você é obstetra, se você é pediatra, se você é hematologista. Cabe, né? Cabe. Cabe no cuidado paliativo. Cabe. Então, a gente precisa, claro, ter os especialistas para esses casos mais graves, mais refratários, mas todo mundo pode ofertar cuidados paliativos, inclusive quem nem é da área da saúde. Você, por exemplo, com as suas ações paliativas, com o que você teve com a sua família, sim. Entendeu? Ah, tá, me lembrei. Então, assim... Tô aqui, olha. Como? Assim. Então, realmente, eu fiz um curso de últimos dias de vida e o curso era para pessoas que não eram da área da saúde. Porque nos últimos dias é a família que vai estar ali, sim, que está sofrendo. Como que eu vou lidar com aquela situação? Então, era isso. O que eu posso fazer para ajudar, para aliviar aquele sofrimento daqueles últimos dias? E o próprio familiar pode fazer. Então, não exige só que seja um profissional especializado, qualquer um. É uma abordagem. Por isso que eu gosto dessa definição. É uma abordagem de cuidado. Qualquer um pode fazer. Perfeito. E deve fazer. Tá? Isso promove muitos insights. Agora eu vou falar de cuidado paliativo na minha época, né? Que eu era da igreja ainda. Que hoje eu não pertenço mais à igreja. Eu vou só em Aparecida, gente. É sobre isso. A gente tinha uma pastoral, não sei se ela ainda continua, que chamava Pastoral da Luz. Que quando a pessoa perdia um familiar durante ali de 3 a 6 meses, a gente acompanhava essa família, tanto para, claro, fazer orações e tal, mas também para promover uma conversa com a pessoa, sabe? Parar o que a gente estava fazendo ali, se reunir com a pessoa, para que ela sentisse realmente que tinham amigos ali, que se importavam com ela e que aquela situação, por mais dolorosa que ela seja, ela é passageira, ela faz parte de uma vida terrena, né? Muitas pessoas acreditam em vida pós-morte, gostam de pensar nesse sentido da pessoa que partiu e está vivendo em um outro plano, que está olhando pela gente, mas também tem as pessoas que são céticas, que uma vez que acabou e ali ela vai sentir falta para sempre. E eu vejo isso também, esse papel da religião que a gente falou lá no início do episódio, nessa fase minha também da Pastoral da Luz. A gente falou para os estudantes, para quem está na formação acadêmica, para quem já é médico, mas qual conselho que você deixa, por exemplo, para familiares, para aconselhar, né, esses entes queridos para se prepararem para essa fase terminal da vida de muitos pacientes? O que é o pilar, assim, para esses familiares trabalharem? Eu acho que primeiro os familiares têm que entender o que aquilo ali eu acho que é entender o que aquela notícia impacta em você. Porque a gente primeiro precisa pensar sobre aquele diagnóstico do meu familiar, sentir a gente precisa sentir na gente aquela notícia, uhum, e trabalhar aquilo antes da gente poder tentar ajudar o outro. Porque senão a gente vai trazer mais sofrimento para o outro. Porque às vezes aquela família não aceita, não entende, não quer aceitar e acaba gerando mais sofrimento para o paciente. Então, primeira coisa é a gente buscar ajuda, buscar entender, tentar trabalhar dentro da gente aquele diagnóstico para poder dar melhor assistência para o outro. Porque não é sobre a gente
né? É muito mais sobre o outro. Então, a gente às vezes, se coloca aí na posição de que está sofrendo muito, que não quer perder o ente querido, e você se coloca como protagonista, mas você não é o protagonista. E aí a gente precisa focar, centrar esse cuidado no paciente. Então, eu preciso me colocar num lugar de segundo plano. Acolher ali aquele meu sentimento e aí sim, né, respirar, pensar sobre aquilo para eu poder fornecer o que ele precisa. O que eu posso fazer diante disso? O que será que eu posso aliviar? O que está difícil para ele? Eu sempre gosto de pensar um dia de cada vez. Porque é um dia de cada vez. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, eu falo isso para os meus pacientes. No meu caso, o que incomoda assim, você hoje? Cada dia tinha uma coisa incomodando. Porque, às vezes, o que me incomoda, o que me preocupa, não é a preocupação do paciente e não é a do familiar. Então, o familiar está preocupado em como é que vai fazer com o antibiótico, como é que vai fazer com o oxigênio, e se passar mal, como é que vai para o hospital, como é que fica. De tudo, né? A minha preocupação talvez seja controlar ali os sintomas, e a do paciente é comer um churrasco. Festejar, né? Ou assim... aproveitar. Eu quero ir na praia. Então, assim, é sobre o outro, não é sobre você. Então, as nossas preocupações, elas têm que vir em segundo plano. A prioridade é ele, o que é importante para ele. Então, o que incomoda você hoje, amanhã é outro dia e outras coisas vão incomodar. E a gente vai ver isso amanhã. Então, hoje, o que te incomoda, a gente vai focar, né? Vai dar essa prioridade. E é isso, é você perguntar. Porque, às vezes, a gente já vem com um pensamento que já sabe o que o outro precisa. Limitante, e a gente não muitas sabe, vezes. né? Não, porque a pessoa quer viver uma vida que você tá pensando numa outra vida. Não tem... Ai, gente. Nossa, minha cabeça... Gente, não tem como, hein? Não tem como. Porque aí entra o exercício da empatia, que a gente tá falando isso, cerceando esse assunto, porque, assim, às vezes a gente acha que sabe o que é melhor pro outro. Exatamente. E a gente não sabe. A gente precisa respeitar, né? Porque muitas vezes a gente não concorda, né? Porque eu vejo muito isso. Às vezes eu pergunto, eu costumo abordar os familiares e os pacientes juntos e separados. E a gente vê como as coisas mudam com esse tipo de abordagem. Então, para a família é uma preocupação, para o paciente é outro. E a gente tem que tentar equilibrar tudo isso. A minha experiência de cuidados, né, chegou num nível assim, uma época em que eu falei assim, nossa, eu tô tão calculista, eu tô parecendo tão fria. Por quê? Porque eu olhava aquilo, né, tudo que estava acontecendo, eu falei, eu não posso sentar e chorar. Sim. Eu não posso olhar para minha mãe, para o meu pai e falar, gente, o que eu vou fazer? Eu tenho o que fazer. Você não pode desmoronar, né? Exatamente. Eu não posso sentar, simplesmente ficar olhando para eles e falar, meu Deus, eu lamento tanto. Olha, pai, eu lamento. Olha, mãe, eu lamento. Não, aí todo mundo fala, mas você é tão forte. Eu falei, não é fortaleza, é necessidade. Você precisa tomar uma atitude, você precisa comprar aquele remédio. Uhum. Você precisa ir ao banco. Meu Deus, e agora? Não, olha, 20 minutos. Eu morava no centro, 20 minutos. Eu chegava no banco correndo e era magrinha, né? Mais jovem, magra. Hoje eu não sei se eu daria conta de fazer tudo que eu fiz, né? Então você se torna uma pessoa um pouco mais fria. Sim. Aparentemente mais fria, porque você precisa, você precisa dar conta. No caso, o familiar, né? Você tem que ser o herói, né? Tem que ser o herói. Sem ser, porque você é uma pessoa que tá fragilizada. Normal, você chora. E aí eu chorava à noite, né? Quando, tá dormindo, meus filhos estão dormindo. Aí eu tomava banho, ia me deitar, e ali... Que era o seu único momento sozinha, era né? o meu momento, né? Eu não tinha acesso à terapia, alguém ali para te dar um suporte. Exatamente, não tinha esse suporte. Então, era sozinha mesmo que eu me virava, sabe? Mas isso... né, por outro lado, te faz ser mais forte também. Sim. Hoje eu encaro o morrer, né, de uma outra forma. Sim. Né?
Hoje eu penso, falo assim, não, eu olho, vejo uma pessoa mais próxima de mim com algum problema mais sério, logicamente você vai lá para ajudar, mas eu já, sabe, Sim. falo assim, não, eu sei como Seja é que mais é. realista, né? E às vezes a gente fica correndo atrás de tanta coisa que às vezes não vai mudar ali o prognóstico, você perde o tempo de estar ali com aquela pessoa, né? E a gente precisa também, que a gente falou de religião aí, Sim. a gente precisa respeitar. Porque às vezes eu tenho uma religião, meu paciente tem outra, fulano tem outra. Cada um tem a sua visão de vida e morte, né? E tá tudo bem, né? Tem que estar, porque tem que haver esse exatamente. Então eu para preciso que o outro professa, exatamente, porque é importante para ele fazer um ritual que, sei lá, o bandista, não sei, qualquer que seja o ritual de qualquer religião. E eu sou outra religião que talvez não aprovasse isso. Mas não é sobre mim, é sobre ele, é importante para ele, e a gente vai junto fazer o que é, porque o que é importante para ele. A gente precisa respeitar as pessoas, né? E não julgar. A gente não... E uma coisa que a gente tinha trazido há alguns mandocasts atrás, que talvez eu acho que o gesto mais bonito que você possa dar para alguém, independente se você tá numa situação de terminal ou, enfim, é o tempo, né? É o tempo. Putz, que cuidado paliativo que é o tal do tempo, hein? Exatamente. Você cedeu o seu tempo para uma pessoa que tá numa situação de superação, porque ela precisa superar aquilo. E aí, cara, é o tempo. Você já parou pra assim, não vou fazer nada agora. Vou só pra aquilo ali. Vou esquecer a minha vida e vou viver uma outra vida com a pessoa pra ela me mostrar a visão de vida que ela tem. Putz, o tempo é muito importante. Muito importante. Muito importante e faz toda a diferença, especialmente né? o familiar. Né? Ele vai ter que abrir mão. Sim. Nesses casos, né? Eu abdicar. acho. Ele vai ter que abdicar de algumas coisas. Por mais que conte com na apoio vida aí dele. de cuidadores, né? De um suporte, acaba que realmente fica ali. Tem alguém da família que assume esse papel de principal cuidador. E é ele que vai ficar mais sobrecarregado. Não tem jeito. Eu sei. Eu Tadinho. sei. E aí a gente precisa dar esse suporte pro principal cuidador também. Não só pro mesmo. paciente. Ai, amiga, eu escutando essa história sua, eu de coração sinto muito que você tenha passado por isso, viu? Que você tenha que ter se tornado uma fortaleza sem conseguir. Foi mais ou menos isso, né? Porque foi uma época. Porque nem todo mundo consegue. Pra testemunhar dessa forma que você faz. Foi uma época difícil mesmo, né? Porque tinha outras coisas, digamos, difíceis ou ruins acontecendo na minha vida, né? Uma separação. A vida não para, né? Não, e nunca tanto vem uma coisa de cada vez. Geralmente olha vem só, tudo junto. O que foi que aconteceu? Um mês depois do falecimento da minha mãe, eu comecei a me sentir mal, comecei a me sentir tontura, e eu sempre tive pressão muito baixa. Sempre, sempre, sempre. Eu falei, gente, minha pressão tá caindo demais. Aí, falei, vou pôr sal embaixo da língua. E tinha uma vizinha comigo, Dona Maria. Ela falou, não faça isso. Por quê? Porque você tá achando que a pressão baixa, que a sua pressão baixa, pode ser que ela tenha subido. Não faça isso. Parece que ela estava ali para me dizer aquilo, não sei. E assim, ela falou, vai medir a pressão. Na época, toda a farmácia tinha lá, o farmacêutico. Ela do outro lado da rua, falei, seu Zé, faz favor, dá uma conferida aqui na minha pressão. Tava 18, sei lá, 18 por 10, muito alta. E eu nunca tinha tido na minha Dona vida. Maria. Tinha que ser Maria, né? E aí, a partir daí, né, aí foi atrás de cardiologista, clínico geral e tal, não sei o que. Aí, por fim, deu lá o diagnóstico. Não, você tá... Pode ser um episódio, mas você vai tomar esses remédios aqui. E o episódio já dura o quê? 14 anos, que faz 14 anos que a minha mãe morreu. E até hoje eu tomo remédio. Foi a herança que eu tive de ser essa fortaleza. Porque a conta chegou depois, né, amiga? Chegou depois. Exatamente. A conta chega. Alguma coisa você vai ter disso aí, sabe? E não é muito agradável.
né? É uma terapia que você vai precisar fazer depois, né? Visitar aí com frequência um psicólogo para ele te ajudar. Eu acho que todo mundo tem que fazer terapia. Por gentileza, né? eu acho, a gente tem que parar com esse sorteio de Pix, de brusinha. Vamos fazer sorteio de terapia? Nossa, vamos. seria ótimo. Ingresso eu tô aceitando pra festa junina, mas vamos fazer um sorteio de terapia? Vamos fazer 4 sessões de terapia. Porque terapia, gente, é uma coisa muito sagrada, a gente precisa colocar isso em pratos limpos, mas que muitas vezes não é barata. A gente precisa se organizar financeiramente para ter um tratamento legal, que você consiga sustentar por muito tempo, porque você não se dá alta na hora que você bem entende. E a terapia, ela é uma coisa que é construída, então pode acontecer de você fazer 1, 2 meses e não sentir evolução nenhuma, e sair de uma sessão de terapia com a sua vida totalmente diferente. É importante, muito importante. A gente já trouxe vários psicólogos aqui no Manducast. Eu falo trazer que é um mais. investimento e um dinheiro bem gasto. Porque, assim, é um investimento, né? Que você faz em si mesmo. Poxa, exato, o porque fato depois de você a conta chega e vai ser muito mais cara do que talvez o tratamento. E é tão nobre quando você consegue se enxergar, se entender. Eu falo porque assim, né? A gente, quando chega na fase adulta, a gente começa a conhecer os nossos sabotadores, os nossos monstrinhos. E a gente tem que aprender a lidar com eles, que eles não vão embora. Eles estão ali, só que você tem a sua opção de pentear aquele monstrinho, deixar ele menos feio, passar um condicionador no pelo dele para ficar macio, ou você tratar aquele monstro numa guerra. E é uma coisa que, infelizmente, a gente sempre perde. Então você precisa aprender a lidar com ele e dar a importância que ele tem. Porque, assim, a vida da gente ela é composta de momentos, pelo menos na minha opinião. Uma hora a gente tá na roda gigante lá no alto, vendo a vista, um panorama maravilhoso, sente aquela brisa, e uma hora a gente tá baixo, sabe? E muitas vezes na parte baixa da roda gigante, a gente é convidado a sair da roda, que eu acho que é a parte mais triste da história, né? Então, quando a gente tá nessa situação, por exemplo, da terapia, da análise, que é muito legal, tem pessoas que às vezes optam por fazer consulta com um psicanalista, enfim, tem outras vertentes ali de estudo que a pessoa pode se encaixar, se encontrar, mas é importante você se auto-examinar, digamos assim, para quando você tá numa situação que não é boa para você, ué. Você tá vendo que você não tá num lugar legal, você tá vendo que você não tá se sentindo bem, e ali você toma a decisão de acabar com aquilo, né? E eu acho que isso foi que a terapia me ensinou no pouco tempo que eu fiz. Né? Porque eu superei uma depressão através de terapia. Não foi de remédio, gente. Remédio, pra mim, só piorou minha situação. Não é que eu não estou recomendando remédio. Para muitas pessoas faz muito sentido. Pra mim, não fez. Eu me sentia muito estagnado quando eu fui medicado e eu não queria me sentir assim. Eu falava, poxa, é isso. Eu achava que o remédio fosse tirar a dor. Mas nesse caso, o remédio é um band-aid, Exato. né? Você tem que tratar. E eu tinha que descobrir a raiz. Exatamente. E a raiz... Gente, vou dizer pra vocês, hoje eu tenho 30 anos, mas a minha raiz tá há pelo menos 20 anos atrás. E isso eu fui descobrir muito depois. Sonhando, olha pra você ver que coisa maluca. Você sonha com uma coisa, anota um sonho, leva pro psicólogo e de repente tudo faz sentido. E o seu corpo tá lá falando com você há muito, muito tempo. Você tá repetindo padrão de relacionamento, você tá repetindo padrão de comportamento e você não sabe que aquilo é parte de um problema que você já tinha que precisava ser... jogar uma luz ali, sabe? Terapia é importante, sim. A gente já trouxe vários psicólogos aqui. A gente trouxe uma psiquiatra muito especial, que é a doutora Amanda também, em memória. E assistam esses episódios que, assim, são bem enriquecedores e a gente não vai tratar ninguém como maluco. Ninguém que vai na terapia é maluco, que ninguém que passa no psiquiatra é maluco, tá tudo certo. Na verdade, a gente... Assim, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu tô a um fiozinho de fazer o chorão e descobrir o que só os loucos sabem. Tô assim, ó, tô flertando. Enfim. Ô, Gilson, solta aquela trilhazinha pra mim que eu falei pra você de um convidado especial que fala no chat, sabe? Aquela que tem um quadradinho cinza. Isso, trilha de elevador. Porque o nosso chat está aqui, a Ângela deve lembrar dele. Que é tipo o nosso colunista, sabe? Inclusive, doutora Paloma Brito é colunista de jornal, viu, gente? Chiquérrima. Ó, Cauã Davi tá por aqui com a gente, hein, gente? Ó, dando boas-vindas pra Ângela. Obrigada, Cauã. Bem-vinda, você vai fazer um belo trabalho no Manducast junto com o Iratã, que sou eu. Ai, tomara, viu? Ele tá falando aqui que gostaria também de mandar um grande abraço pra tia Nayara. Já tá sentindo muita falta dela, saudade daqui do Manducast, mas que vai estar ligado nos novos projetos com ela.
Deseja aqui boa sorte pra ela. Então vamos ao pensamento do dia. Vamos lá então. O tempo se encarrega de fazer as mudanças que não foi capaz de realizar. Eu tô muito feliz que amanhã... Prepara a trilha. Que amanhã é sexta-feira, com S de Sil. Um grande abraço também pra doutora Paloma e pra sua família. Que Deus abençoe vocês sempre. Obrigada. Vamos continuar dando atenção pro nosso chat aqui. O Magson Gomes Batista, não sei quem é. Tá comentando aqui, dando boas-vindas pra Ângela, pro Gilson, que tá por trás das câmeras. E tá falando que a Nai segue firme com a gente, reforçando, né, o que eu já tinha falado aqui no início do episódio, pra novos projetos do Terra. Tem Vrum Vrum por aí. Ai, gente, tem muita coisa legal, viu? Vocês vão ver a Nai brilhando ainda mais do que ela já brilha por aqui. E fala também, né, que esse assunto de hoje é muito importante. Manda beijo. Vera Lúcia Teixeira de Brito, quem será que é ela, hein? Essa aí, por acaso, é irmã da tia Maura. Ai, que chique. Vera, uma grande profissional. Não, peraí. Ela falou o nome dela, Vera. Depois ela fala, uma grande profissional, minha doutora Paloma Brito. Dedicada, amorosa, beijos. É porque ela também, além de ser minha tia, é minha paciente. Ah, que Gente, legal. família é um negócio, né? Amiga, geralmente você chega assim num almoço de família e tem alguém com unha encravada e pergunta pra você... Vou te falar, a minha avó me liga todos os dias. Sério? Eu já tentei falar pra ela que ela precisa ter um outro geriatra. Já tentei delegar essa função. Entendi. Mas não deu. Não adianta Não adianta. E porque, assim, o mal da minha família é o pessoal achar que eu sou a pessoa que fotografa batizado, grava casamento, acha que eu sou o dono da tecnologia. Minha família me pôs nesse lugarzinho, sabe? Mas assim, não é porque eu amo cuidar da minha avó, mas é que São de Casa não faz milagre, né? Porque assim, ela não faz ela nada. Ela não te obedece, né? Ela não me obedece. Exatamente. Ah, por que será? Mas não vai em outro. Não vai. Não Tem aceita. que ser a neta. Aí assim, tá bom, vó. Então tem dia que ela me liga e ela fala, não tô dormindo. Não tô dormindo. E eu preciso de um remédio pra dormir. Eu vou, calma, não é assim. Vamos entender, né? Qual que é a Voltarem. causa. E aí ela, beleza. Dou lá o remedinho. Aí depois de uns dias ela me liga. Mas agora eu tô dormindo muito. E aí eu não assisto a missa das 3 horas da manhã. Eu falei, vó, mas missa às 3 horas da manhã? Não tem o dia inteiro pra assistir missa? Você quer assistir a missa às 3 horas da manhã? Aquele moço, gente. 3 dias. Nossa, 4 horas da manhã, num sol quente desse. Gente, eu tenho uma tia-avó. Ai, eu não devia falar isso, mas enfim. Em tempos passados... Deixa eu passar a régua no chat aqui. Júlio Santos tá por aqui também. A entrevista tá excelente. Obrigado, Júlio. E a Clara Benhos tá por aqui também. Um beijo, mamãe. Está arrasando. Obrigada, filhinha. Linda. Ô, Clara, sua orelha queimou por esses dias aí, né? Que a gente tava fazendo entrevista com a Ângela. Enfim. Gente, eu falei de Voltaren, que é um remédio que eu lembro, porque a minha tia-avó trabalhava no posto de saúde do bairro e tal. E você sabe, né, gente? Posto de saúde de bairro, anos 90, as pessoas, né? Muitas vezes não encontravam o médico no posto tal, e ela tava lá. Ela era a famosa ASG. Nossa, ASG, que cargo chique. Auxiliar de Serviços Gerais. E aí, o que acontece? Você atende na recepção, faz uma fichinha ali e tal, e aí o povo chegava lá pra... Ai, gente, que horror eu contar isso. O povo chegava lá e falava assim pra ela, eu tô com dor de cabeça. Aí ela, Voltaren. Eu tô com dor nas costas. Ela, Voltaren. Eu tô com fogão entupido. Então, diabo verde, 2 gotinhas de Voltaren. Meu Deus bom. É sobre isso, né, gente? Saúde da família. Um grande beijo, é sobre isso. Eu tava com o Manda o Zap aqui. Vocês viram que eu perdi meus equipamentos, né? Eu tô pelado aqui nesse programa. Porque eu tava baixando os nossos tocadores, porque a gente está encaminhando pro fim do nosso podcast. Foi muito bom te receber aqui, doutora Paloma. A gente tem uma playlist que se chama MandoCast Vibes, que sempre que um convidado passa por aqui, ele deixa a sua pitadinha. Ou seja, como a gente não pode tocar música aqui, porque o YouTube vai chegar, o robozinho vai na gente... Nós fazemos uma playlist disponível no Spotify e no Deezer. Você que está nos acompanhando pelo YouTube pode pegar o link na descrição. Se não, pode pesquisar no Deezer e no Spotify MandoCast Vibes. Eu queria que você deixasse uma musiquinha pra gente
barbarizar, entendeu? Pode contar historinha, que eu adoro historinha, enfim, né? Melhor eu contar a historinha, eu sou mãe de conte a música. historinha. Conte a historinha. Não, primeiro Mas eu depois queria- tem que mandar uma música. Depois eu Isso. mando uma música. Vou pensar numa. Pensa. Porque lá em casa o. Já pensa na sua também, viu, amiga? Não, mas já eu pensa. já dei o meu tostão Não, quando eu vim aqui toda para dar semana, entrevista. amor é a tarefa de casa. Ah, tá. Toda semana tem uma música. Então eu Você vou vai pensar pensar. uma aqui, Já então. pensa nessa fase nova, entendeu? Pra você trazer uma música. Tá bom. Vai. Não, mas eu queria deixar, assim, uma mensagem, porque eu acho que é importante a gente deixar uma frase que impacta, né? Sim. Então, eu Guarda acho... essa frase. Guarda. Guarda. Que eu tenho um quadro pra essa frase. Você tá em quadro? Tenho. Ô, Gilson, você lembra uma trilha que tá escrito aí, Dona Helena? Toca ela aí pra mim. Acho que tá Dona Helena mesmo. Não, mentira, não tá não. Tá como o quadro 2, que é aquele quadrozinho final. Ela tá branquinha. Vai lá, clica nela pra mim aí. Tá na segunda linha da nossa pastinha. Que é uma trilhazinha bem Dona Helena. E eu vou pedir pra você guardar essa frase pra esse momento. Por Tá quê? bom. Vamos pensar o seguinte. Achou? É a divertida? Não. Ela tá aí como quadro. Quadro final. Isso. Aí, ó. Isso. Uma coisa, Dona Helena. Isso. Pode ir abaixando um pouquinho que a gente vai entrar na mente. Isso. O que acontece? Você, Dona Helena, tá passando pela orla de Copacabana e tal, viu uma garrafa no chão. Só que você não é ambientalista, você vai mandar uma mensagem por essa garrafa. E aí o que acontece? Você vai mandar essa garrafa e ela vai chegar às mãos de alguém só daqui 50 anos. Meu Deus. Isso. Não tem quadro fácil aqui. Não. Porque o bate-bola já não vinga mais, enfim. Pode baixar um pouquinho, Gilson. Pensa numa coisa que você colocaria num papelzinho dentro da garrafa pra encontrar alguém daqui 50 anos. O que você colocaria? Dentro do cuidado paliativo. O que você quiser. Vou colocar dentro do cuidado paliativo. O que Pode você pôr. quiser. Vai ser importante Pode dar agora. até É recadinho importante bônus. agora, Daqui daqui 50 50 anos anos vai também. continuar sendo Exato. mais importante. Eu acho que a frase que eu colocaria seria que o cuidado paliativo não é sobre desistir de tratar. E sim, é sobre não desistir de cuidar. Eu acho que é isso. A gente não desiste de tratar e é mais sobre o cuidar, sabe? Uhum. A gente não quer desistir de tratar, mas o que prevalece é o cuidar, o acolher, né? Isso é o principal. Então, quando eu vejo aí falando sobre paliar, eu acho que paliar é aliviar. Porque eu acho que tem dores que não tem remédio que cura, Uhum. né? São dores aí que às vezes a presença, a escuta é o que faz diferença. Então, é isso. Eu acho que é isso. Legal. Que ótimo. Legal. Eu espero encontrar essa garrafa. Será tão importante quanto é hoje daqui a 50 anos. Exatamente. Porque assim, em tempo de rede social, gente, é claro que esse conteúdo vai se perpetuar. Espero que pela eternidade, se o YouTube não derrubar o canal, né? Mas é importante a gente saber que tem alguns temas que daqui a um tempo vão ser importantes da mesma forma, se não até mais, né? Porque, assim, a gente tá num mundo que tá cada vez mais digital, mais artificial, e às vezes as pessoas vão procurar uma solução de tratamento paliativo no ChatGPT. Então, assim, pode ser até que ele indique, hein, algumas coisas legais, mas o contato humano é sempre melhor, né? Com certeza. É. Com certeza. Fala a sua música dessa semana. Gente do É. céu. Você pensou na sua primeira? Me Não, ajuda. tô aqui entretida com a sua frase e me esqueci da minha música. Então, vamos lá. Eu vou Foi- começar com pra vocês, então, pra facilitar. Pode ser? Pode. Ó, eu vou de Cássia Eller essa semana. Eu venho trazendo muitas músicas internacionais pra esse Manducast, tá? Mas eu vou trazer uma nacional hoje, porque eu gosto muito, que é Relicário, da Cássia Eller com o Nando Reis. Acho que é uma herança que a Cássia deixou essa música. E é uma música que mexe muito comigo. Eu escutei ela essa semana e eu escutei depois da missa. Que às vezes eu escuto a missa das 9, sabe? E me deu uma vontade de chorar. Mas sabe aquele choro, assim, que você não sabia que tava guardado e veio essa música, assim, eu falei, gente... E aliviou. É, Lavou a exato. alma.
Então eu vou jogar Relicário hoje na voz de Cássia e de Nando Reis. Fechou? Adorei. Fechadíssimo. Fechou, A música arrasou. é linda. Ó, e eu tava com o Mando Zap na mão, porque como eu perdi meus equipamentos, gente, eu vou ter que colocar pelo celular hoje, tá? Então, assim, tô com 2 celulares aqui mexendo, mas é porque no backstage eu tô fazendo alguma coisa. Não tô fofocando no celular, não. Às vezes um pouco. Beleza, Relicário, e vocês? Me contem. A gente não pode, assim, querer a mesma música? Não, vai me contar. Pode ser uma música... Eu pensei numa música que eu gosto muito. É antigona, né? Eu sou antiga, então as coisas que eu gosto são lá de trás mesmo, né? Amiga, mas tendo no Spotify, e pode mandar você tudo. falou sobre... Tem muita música internacional. Eu lembro que a música que eu indiquei era internacional, que foi o Rod Stewart. Que eu adoro ele. Mas, enfim. Eu amo também, mas eu lembro muito de Flashback 92 Clips. Você tinha na sua casa? Você tinha na sua casa o DVD Flashback 92 Clips? Nossa, e como? Amiga, como assim? Onde você tava? Nossa. Pior que ela é tão novinha, né, amiga? Eu acho que ela não deve ter tido mesmo, não. Era a sessão pipoca e Flashback 92 Clips. Que delícia ficar assistindo E aquilo. o menu do DVD era Rod Stewart. Ah, eu amo. É. Mas eu pensei numa muito legal. Conta. É o Djavan. Olha, eu vamos ver gosto se já do não tá na Djavan. nossa playlist. Qual se não que você tiver, quer? né? Açaí. Essa não tá. Deixa eu colocar essa daqui, adicionar a playlist. Uai, cadê a Mando Cast Vibes aqui, Jesus? Não sei. Onde Não, está? Uai, o Spotify não brinca comigo, não, no sol quente desse. Ah, tá, não tá aberto no Terra do Mandu, não. Tá aberto no perfil do Max. Tadinho do Max, eu tô mexendo no Spotify dele, gente. Enfim, vou colocar essa, então, no Deezer e depois eu adiciono no Ela Spotify. é uma música gostosa de ouvir, né? Djavan Você em si é uma delícia, né, amiga? É, mas o açaí é gostoso. Eu acho ela alegrinha. Parece um dia de sol. Você quer ela ao vivo ou você quer ela em estúdio? Não, estúdio. Eu não gosto de coisa ao vivo, não. Sério, amiga? Olha, Mas ninguém Viviane canta bem ao aprendendo. vivo, gente. Você acha mesmo? Eu acho. Que tudo. Muito Amiga, difícil. Só Elis Regina cantava bem ao vivo. É uma opinião contundente. Olha, eu posso falar pra você que do Kid de Abelha, eu prefiro do MTV ao vivo, você acredita? Não, a Do Paula Kid de Toller Abelha. não canta muito bem. Amiga, mas no MTV ao vivo dá uma manipuladinha na voz, né? Ai, que delícia. Concordo com a Ângela. Ah, você acha também? Obrigada, Gilson. Obrigada. E a sua música, amiga? Eu Vamos. sou péssima. Pode ser Coldplay? Opa, Pode. bem-vindíssimo. Muito bem pensado. Agora, o nome das músicas... Ai, tem tanta Tem bonita. tanta, né? Yellow. Linda. Ó, viu? Pronto. E as duas dividindo o mesmo neurônio, gente. Ó, gente. Eu tô louco. Ó, Mulheres coloquei empoderadas, meu Yellow. filho. Que isso? Aí, arrasou, ó. Coloquei Yellow, coloquei Relicário. Agora eu tô pondo no Spotify. Então, ó, pra você que quer ter acesso à nossa playlist, é só você acessar o seu tocador, Spotify ou Deezer, e aí você procura MandoCast Vibes. Pra ficar mais fácil, você pode entrar na nossa descrição do episódio, que tá por aqui também, facinho pra você acessar, ó. Já até adicionei, acabei de adicionar a última música aqui, ó. Fazendo ao vivo pra vocês, porque eu não gosto de esquecer de nada. E lembrando também, gente, que o nosso episódio está disponível em todos os tocadores de podcast. Você pode escolher o seu. Amanhã, 2h30, a gente posta essa versão no gravado, no caso, né? Nos tocadores. É só você clicar no linkzinho Ouça Aqui, que a gente sempre posta, que tem lá o atalho pro Spotify, pro Deezer, pro Amazon Music, tem Google Podcast não, YouTube Music, né? Tem o Good Pods, que você não precisa fazer cadastro para ouvir, enfim, tem várias possibilidades para você ouvir, por exemplo, na academia. Começou o episódio, mas não terminou e quer terminar ouvindo? Tem disponível. Quer escutar no Spotify? Baixa o episódio para você ouvir. Enfim, tá disponível em todos os tocadores, tá? Fiquem tranquilos. Então, já adicionei aqui o Djavan, já adicionei o Coldplay. Já vou aqui adicionar também a minha despedida, porque o nosso programa tá chegando ao fim, gente. Não falei. Passou doutora rápido, é Paloma. verdade. Aqui eu não consegui chamar de doutora Paloma, você acredita? Consegui, não. Eu chamei de você, chamei de doutora. Ela é muito Sentimos. jovem, né? Ela é uma fofa. Eu adorei uma recebê-la. Graça, é Também adorei. um prazer conhecê-la e ter Igualmente. no nosso MandoCast. Não, essa não, menina. A outra, encerramento. Aí, garoto.
Gente, foi muito gratificante esse primeiro episódio ao lado da Ângela. Foi gratificante receber também, Obrigada. Paloma. A gente espera que você tenha gostado do que você viu e ouviu e esteja com a gente novamente semana que vem. Quinta-feira, 20 horas, um novo assunto aqui no MandoCast. Hoje um episódio um pouco mais curto, que a gente tá tentando, tá, gente? Fazer episódios um pouco mais curtos. E é difícil, o povo gosta né? de episódio grande, gente. E É só o Maxon que não difícil gosta. Não fazer. Aí a gente tem que fazer um pouquinho menor pro RH não ligar aqui e não acabar com a gente. E agora a gente tem a responsabilidade do Gilson, porque o Gilson é uma criança. E ele tem que estar em casa antes das 10. Mas eu posso Ai. só falar uma coisinha? Claro, meu amor. Então, Liberadíssima. Antes que acabe. Claro. Eu inaugurei aí recentemente meu instituto. Olha que É. delícia, gente. Meu Um instituto nome bíblico. Ágape. Isso. Ágape. Já ouviu falar do amor ágape? Eu acho que eu já passei em frente. É. E eu olhei e falei, ágape. Chique. Exatamente, né? Consegui aí encontrar uma parceira, não é só uma sócia, uma colega e uma parceira realmente de vida. A gente tinha um sonho de construir um lugar que transformasse vidas, porque a gente acredita aí que o cuidado é muito mais aí do que remédio, palavras. Ele precisa ali se manifestar no toque, no olhar, no carinho. E hoje lá no Instituto a gente consegue transformar aí esse amor todos os dias. Então Ah, a gente que fala, mágico. que o cuidado nasce do amor e o amor é ágape. Ai, que É lindo. mesmo. Deixa, inclusive, o seu arroba, o arroba do Instituto também. Deixo sim. Não, Obrigada. deixa, pode contar pra nós. Pode contar? Pode. Ah, então tá bom. Vai, fala aí, doutora Paloma. Habla. Instituto Ágape, .pa. Aham, perfeito. A gente vai marcar também, Siga a gente, no nosso gente. recadinho amanhã. E nos cortes eu procuro marcar também, além, claro, do perfil pessoal da doutora Paloma. Muito obrigado por você ter Obrigada. vindo. Volte mais vezes, a gente adorou te receber. E Ela ainda mais pode nessa data voltar especial. para falar sobre a geriatria em si, né? Depois É. a gente pode falar de dor. Tem muito assunto. Exatamente. Amiga, rola um negócio de geriatria para pessoas de 30 anos? Porque assim, eu tenho Rola. umas boas. Não, pra mim rola, porque eu já estou perto dos 60. Eu já vou, por exemplo, tá muito próximo de eu, por exemplo, ter carteirinha para andar de ônibus Ai, de graça, que tudo. ter estacionamento de graça. Ai, amiga. Eu falo que eu tô Então, doida pra... E ter uma geriatra É. pra minha disposição, Ai, amiga, pra será eu que eu fazer chego minhas nos consultas. 60? Não, e as Sei se eu pessoas, chego, as não. pessoas têm um preconceito. Ah, não, mas Ah, sou tem. jovem, não preciso do geriatra. É exatamente nesse momento É. que você precisa do geriatra, né? Exato. Porque a gente precisa aí fazer promoção, prevenção de saúde, não tratar só de doença. E então a gente tem que mudar aí esse pensamento aí das pessoas. Então, quanto antes a gente procurar o geriatra, melhor, hein, gente? Exato. Gente, é isso, ó. Instruções para Gilson. Sobe trilha, coloca a cena de encerramento, abaixa a trilha e bota a vinheta do MandoCast. É sobre isso, gente. Um beijo, bom fim de semana. Tchau, gente. E Até diferente semana do que eu vem, fazia hein? com a Nayara, eu não vou ficar oferecendo namorado pra Ângela toda semana. Não. Infelizmente acabou essa brincadeirinha, tá? Não, Enfim, gente. exatamente, tá? Que eu sou vovó. Sextou. É. Uai, amiga. O que tem? Vovós também amam. É claro, eu hein? amo meus netos. Não, Não amiga. vê que você gosta de amor da vida. Não, 1,90m, amiga? me poupa. Ah, Que isso, gente? 1,90m? Ai, Até porque onde você que tem eu vou? muita vida aí Só pela de frente. Nossa Senhora, Eu não filha. sei, tem uma geriatra aqui, mas nessa idade, na idade que eu estou... Que aí deve que ter sobe algum o fogo rapaz, mesmo. Inclusive, Não, a melhor ele já deve estar idade... meio corcunda, já não tem 1,90 mais. Porque vai diminuindo. Pega um de Não, 22, mas amiga. esse aí não passou lá no instituto. Mas eu não vou conseguir, gente. Olha o Porque, meu olhar de porque tristeza. os meus pacientes que passam lá no instituto não são assim, não. É, Não. acho que eu vou começar a frequentar o Ágape. Ai, Vai lá tomar um café com a gente. Tomar café com a inclusive doutora, falou o- marcar uma consulta, quem sabe, né? inclusive o Heraldo se ofereceu pra tomar um café. Só vem, viu, Heraldo? A gente toma um café. Tá devendo o meu café, Heraldo. Não foi lá na pode vir clínica essa mesmo. semana. Ô, Heraldo, toma juízo, Heraldo. Num sol quente desse, a mulher aqui fazendo cuidado paliativo, você pegando um café, cara. Ai, Vai lá. credo. É. Vou Crê ficar em de Deus mal, Pai, hein, meu Heraldo? filho. Ó, aproveita, tá, gente? Vai lá no @Fazenda Grande, verifica aí a gama de produtos, compra no supermercado, quiser tagar a gente, @Terra do Mandu, pode tagar nas redes sociais que a gente reposta tudo, manda sua fotinha assistindo o programa, siga a gente nas redes sociais, em breve eu divulgo o @novo da Ângela, tá? A É. gente vai criar um perfil pra ela no Instagram, mas ó, @o Iratã vai lá, @doutora Paloma Brito tá lá também.
Um beijo, bom fim de semana. Sextou, gente. Aproveitem. Tchau, até Que eu vou quinta aproveitar. que 2 vem. dias de folga, tá? Tchau, Encerrei tchau. 9h32, Max. O aumento salarial vem aí. Tchau, gente. Beijo.